Galera, exemplo 1 sobre o assunto de frações equivalentes. Bom, o que é uma fração equivalente? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma fração equivalente. Fração equivalente é aquela fração que tem exatamente o mesmo resultado que a outra. Peguemos aí, por exemplo, a fração 2 quartos. Fração 2 quartos. O que significa na prática 2 quartos? Na prática, 2 quartos significa 2 dividido por 4. É isso que significa 2 quartos. Bom, professor, 2 não dá para dividir por 4. Eu precisaria de acrescentar um zero aqui do lado do número 2. Acrescentando um zero do lado do número 2, eu tenho que colocar um zero na chave. Então eu fico 20 dividido por 4 vai dar 5. Bom, então 2 quartos nada mais é do que 0,5. 2 quartos, se fosse dinheiro, é a mesma coisa que 50 centavos. 2 quartos é a mesma coisa que 50 centavos, se fosse dinheiro. Bom, o que é uma fração equivalente a 2 quartos, então? Uma fração equivalente a 2 quartos é qualquer outra fração que também dê 50 centavos o resultado. Como assim? Por exemplo, se eu pegar R$1 e dividir em 2, meio, né? Um meio no caso, né? R$1 dividido em 2. Isso também vai dar 50 centavos? Ah, professor, verdade. 1 dividido em 2, com certeza, também vai dar 50 centavos. Olha aí, tá vendo? Então, 1 meio é fração equivalente de 2 quartos. Bom, e se eu pegar 5 décimos? 5 décimos, então, 5 décimos nada mais é do que 5 dividido por 10, não é? 5 décimos é 5 dividido por 10. Bom, se pegar R$5 e dividir para 10 pessoas vai dar 50 centavos também. Maravilha, eu acho que eu estou entendendo agora então, professor Evan. 5 décimos também dá 50 centavos, porque 5 décimos nada mais é do que 5 dividido por 10. Então observem aí que eu consigo obter 50 centavos com várias frações diferentes, né? Eu consigo obter 50 centavos com 2 dividido para 4, que é 2 quartos, com 1 dividido para 2, que é 1 meio, com 5 dividido para 10, que é 5 décimos. Tá vendo que todas elas têm exatamente o mesmo resultado, que é 0,50 centavos? Então, o resumo da ópera é esse. Fração equivalente nada mais é do que aquelas frações que dão exatamente o mesmo resultado quando você divide o numerador pelo denominador. Entendeu? Pega o numerador, divide ele pelo denominador. Pega o numerador, divide pelo denominador. Pega o numerador, divide pelo denominador. Dá tudo o mesmo resultado, então essas frações são equivalentes, ok? Então naquela questão de cima ali, quando pede pra gente o seguinte, quando pede assim, olha, considere as frações, aí coloca lá 5 oitavos, 10 sextos, 30 32 avos, 40 62 avos. Quais delas são equivalentes a 20 32 avos? Primeira coisa que você precisa entender aqui, que cada uma dessa fração pode ser representada com uma, o quê? Uma divisão. Cada uma pode ser representada com uma divisão. Essa primeira fração aqui, ó, o que é 5 oitavos? 5 oitavos é 5 dividido por 8, né? O que é 10 sextos? 10 sextos é 10 dividido por 6. O que é 30 32 avos? É 30 dividido por 32. E o que é 40 64 avos? É 40 dividido por 64. Aí o que eu preciso fazer então para saber quais dessas 4 frações aqui de cima são equivalentes a essa fração de baixo? Eu preciso ver se essas divisões das 4 de cima dá o mesmo resultado que a divisão da 4 de baixo. Então a de baixo é o quê? 20 32 avos é a mesma coisa que 20 dividido por 32. Vamos fazer esses cálculos todos para verificar quanto é que dá?
Vamos lá. Primeiramente, 5 oitavos. 5 oitavos é 5 dividido por 8, que dá cerca de 62 centavos. 0,62. Quer dizer o seguinte, se tu pegar 5 e dividir por 8, pega 5 reais, divide para 8 pessoas, vai dar cerca de 62 centavos para cada uma, ok? Então, e se nós pegarmos 10 e dividirmos por 6? Quanto que dá se você pegar 10 reais e dividir para 6 pessoas? Vai dar cerca de R$1,66 para cada uma das 6 pessoas, tá bom? Vamos ver outra aqui. Quanto é que dá se pegar os 30 reais e dividir para 32 pessoas? Vai verificar que dá cerca de 93 centavos para cada uma. 93 centavos para cada uma. Pode fazer essa conta aí na calculadora mesmo, que você vai ver que dá certo. 30 reais dividido para 32 pessoas vai dar cerca de 93 centavos para cada uma. Por fim, aqui em cima, quanto é que dá 40 reais dividido para 64 pessoas? Fazendo os cálculos aí na calculadora, você vai verificar que dá cerca de 0,46 centavos para cada uma. 46 centavos para cada uma das pessoas. Bom, aí no caso, galera, a fração 5 oitavos, a fração 10 sextos, a fração 30 32 avos e a fração 40 64 avos só serão elas só serão equivalentes às frações, a fração 20 e 32 avos, só se der exatamente o mesmo resultado, né? Vamos ver então quanto é que vai dar aí se pegarmos 20 e dividirmos por 32. Vai dar exatamente 0,62 também. Então, quais dessas frações são equivalentes? Em cima nós temos ali 4 frações, não é? Quais dessas 4 frações são equivalentes a 20 e 32 avos? Aquelas que tiverem dado 0,62. Então vamos lá, ó. 5 oitavos deu 0,62? Sim, deu 0,62. 40 64 avos deu 0,62? Sim, deu 0,62. Então, quais das frações são equivalentes a 20 e 32 avos? Vamos lá. A resposta é 5 oitavos e 40 64 avos são equivalentes a 20 e 32 avos. Beleza? Então, a melhor forma de nós sabermos qual fração é equivalente é verificar se o resultado da divisão do numerador pelo denominador é o mesmo, é exatamente o mesmo. Observem aqui embaixo uma outra situação ainda, ó. Se eu pegar e comparar os 5 oitavos, o 40 64 avos e por fim o que era a resposta, que é 20 32 avos, vamos pegar o 20 32 avos e deixar ele aqui também, ó, 20 32 avos. Compara aí os 5 oitavos, o 40 64 avos e o 20 32 avos e observe que todas elas têm em comum os mesmos múltiplos ou divisores. Pega a maior delas. Qual é a maior fração aqui? Bom, professor, a maior fração deve ser aquelas que têm os maiores números, não é? 40 64 avos vai ser a maior fração, não é, professor? Tudo indica 40 64 avos é a maior fração.
Olha, se eu pegar o 40/64 e simplificar ele. O que é simplificar uma fração? Simplificar a fração é dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, 40 pode ser dividido por 2? Pode, né? 40 pode ser dividido por 2. 64 pode ser dividido por 2? Bom, 64 pode ser dividido por 2. Se eu pegar o 40 e dividir por 2, vai dar o quê? Vai dar 20, não é? Se eu pegar o 64 e dividir por 2, quanto é que vai dar? Vai dar 32. Veja que virou a fração que nós queríamos, não é? 20/32. Beleza? Pega esse 20/32 e continua simplificando ele mais um pouquinho ainda. 20 poderia ser dividido ainda por 2? Claro. E 32 poderia ser dividido ainda por 2? Sim, poderia. E o que vai acontecer se a gente continuar dividindo? Se eu pego 20 e divido por 2, vai dar 10. Se eu pego 32 e divido por 2, vai dar 16, não é? Tudo bem. Vamos simplificar esse negócio mais um pouquinho e olha o que vai acontecer agora. Esse 10 ainda daria para dividir por 2? Sim. E esse 16 ainda daria para dividir por 2? Claro. Se eu pegar aqui agora o 16 e dividir ele por 2, sobra 8. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, sobra 5. Observe que é exatamente a fração que nós tínhamos, ó, 5/8, tá vendo? Então uma fração é equivalente a outra se, ao simplificar, elas produzirem o mesmo resultado, ou conforme mostrado aqui em cima, se o resultado da divisão do numerador pelo denominador der o mesmo resultado, ok?